real, real. He's so real to me. Oh, real, real. He's so real to me. Though some people doubt him, I can't live without him. That's why I love him, and he's so real to me. Hallelujah. Real, he's so real to me. Sing it. Real, real, he's so real to me. Though some people doubt him, but I can't live without him. That is why I love him, and he's so real to me. Oh, I'm so glad of that. Hallelujah. Yes, sir. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. Amen. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. How many has family prayer? That's good. Let's try it again. I'll get that back in here. I like that. All together now. Don't forget the family prayer. Jesus wants to meet you there. He will take your every care. Oh, don't forget the family prayer. Also, St. John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word was made flesh and dwelt among us. You believe that? Também em São João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vocês creem nisso? He was a prophet, but he's more than a prophet. He was a God prophet. Ele não foi simplesmente, ele foi profeta, mas ele foi mais que profeta. Ele foi o Deus profeta. Why did he have to come? Remember, he comes in three sons' names. He came first in the name of the Son of Man. He never called himself the Son of God. You know that. Porque ele teve de vir? Lembrem-se, ele vem em 3 nomes de filho. Ele veio primeiro no nome do Filho do Homem. Ele nunca chamou a si mesmo de Filho de Deus. Vocês sabem disso. See, he came in the Son of Man, a prophet. Jehovah himself, the Father, called Jeremiah Son of Man. A prophet is Son of Man. Vejam, ele veio no Filho do Homem, um profeta. Jeová, ele mesmo, o Pai, chamou Jeremias de Filho do Homem. Um profeta é filho do homem. He come after the day of Pentecost. He come back in the form of the Holy Ghost, supernatural Spirit. Now he's Son of God. Ele vem, agora, ele veio depois do dia de Pentecostes. Ele retornou na forma do Espírito Santo, Espírito sobrenatural. Agora ele é filho de Deus. In the millennium, he'll be Son of David, sitting up on the throne of David. See, he comes, he's Son of God, Son of Man, Son of David. No milênio, ele será filho de Davi, assentando-se no trono de Davi. Veja, ele é filho de Deus, filho do homem, filho de Davi. Oh, the Bible's full of these nuggets. We can't get them all in one night. But it's just fitting to set this now. Tomorrow may never dawn. We may be gone before tomorrow. Oh, a Bíblia está repleta destas pepitas. Nós não podemos tomá-las todas numa noite, mas é exatamente apropriado encaixar isto agora. Amanhã pode nunca amanhecer. Podemos ter partido antes de amanhã. I may be preaching to a person that'll be dead before in the morning. I could be gone before in the morning. Brother, sister, that's not myth. That's actual facts. Eu posso estar pregando para uma pessoa que estará morta antes da manhã. Eu posso ter partido antes da manhã. Irmão, irmã, isso não é um mito. Isso são fatos reais. We don't know what time we're going. You'll not have any chance after that last breath leaves your body. Make it right now. Don't wait till in the morning. May be too late. Não sabemos a que hora iremos, e você não terá nenhuma oportunidade depois que aquele último suspiro deixar seu corpo. Faça isto agora mesmo. Não espere até pela manhã. Poderá ser muito tarde. Notice, now, they had done to him just exactly what the prophets said they would do. Just as they are doing to this very same day in the Laodicean age. If you want to look at it, read Revelation 3. Blind, naked, and don't know it, turning Christ. Note, agora, eles tinham feito a ele exatamente o que os profetas disseram que fariam. Do mesmo modo que estão fazendo a este mesmo dia na era de Laodiceia. Se você quer ver isto, leia Apocalipse 3. Cego, nu, e não o sabes, tornando Cristo.
when He begins to reveal Himself into the seed form again, the same one that went into the ground, come back to be the bride, just the bride and the groom is the same flesh and blood, the same ministry, the same things, doing just exactly what He done. Amen. The Spirit. Quando ele começa a se revelar na forma de semente novamente, a mesma que penetrou na terra retorna para ser a noiva. Somente a noiva e o noivo é a mesma carne e sangue, o mesmo ministério e as mesmas coisas, fazendo exatamente o que ele fez, o Espírito. And you're impersonating and doing everything else, and each one's got his book running, and this, oh, you never heard such sensations, and I smell a devil, and all this, that, just as unscriptural as it can be. E aqui estão eles personificando e fazendo tudo mais, e cada um tem seu livro e modo de operação e isto, e vocês nunca ouviram de tais sensações, e eu cheiro um demônio agora, tudo isto, aquilo, simplesmente tão contrário às Escrituras quanto possa ser. And a genuine thing laying right there before them, they walk away, they don't belong to my organization, my see, just blind, leading the blind, won't they all fall into this? E a coisa genuína colocada bem ali diante deles, eles se afastam. Eles não pertencem à minha organização. Que coisa, que coisa! Simplesmente, veja, simplesmente um cego guiando o outro cego. Não cairão todos na cova? Blinded by man's denominational traditions, they put him out of their church as God said they would do in Revelation 3. As usual, as prophesied. Cegados por tradições denominacionais de homens, eles o colocam para fora de suas igrejas, como Deus disse que fariam em Apocalipse 3, como de costume, como profetizado. Notice how Jesus made himself known to these disciples now, and we'll close. These two disciples, Cleopas and his friend. Note como Jesus se deu a conhecer a estes discípulos. Agora, e encerraremos. Estes dois discípulos, Caifás, Cleopas, melhor dizendo, e seu amigo. Now we're in the resurrection, the morning after the resurrection, the first resurrection. What a beautiful morning. Jesus is up from the dead and living among his people. What a beautiful thought. Agora estamos na ressurreição, amanhã depois da ressurreição, a primeira ressurreição. Que bonita manhã, Jesus está ressuscitado dentre os mortos e vivendo entre seu povo. Que bonito pensamento. He's here the same today as he was that day. Because he's the same yesterday, today, and revealing himself more today than he has in any other age since that day. Ele está aqui do mesmo modo hoje, como esteve naquele dia, porque ele é o mesmo ontem e hoje e revelando-se mais hoje do que ele se revelou em qualquer outra era desde aquele dia. Come through the wheat and stalk and shuck is all past now. We're into the wheat again. See, we're back into the grain. Vem através do trigo e talo e casca. É tudo passado agora. Estamos no trigo novamente. Veja, estamos de volta ao grão. Known as, watch how he made himself known to these people. Now remember, as their Messiah, just before we close, of the promised word of the age. Conhecido como sabemos, observe como ele se deu a conhecer a estas pessoas. Agora, lembre-se, como o Messias deles pouco antes de encerrarmos, da palavra prometida da era. Notice, he appeared as he said he'd do to the prophets. Notice, fools and slow of heart to believe that all the prophets has wrote of him had to be fulfilled. Note, ele apareceu como disse que faria aos profetas. Note, nécios e tardos de coração para crer que tudo que os profetas escreveram dele tinha de se cumprir. Watch it. He refers right back to the Word of God. He never come right out and told them, don't you know me? I am the Messiah that's resurrected. He never said that. Observe-o. Ele se refere diretamente à palavra de Deus. Ele nunca veio e lhes disse claramente, vós não me conheceis? Eu sou o Messias que ressuscitou. Ele nunca disse isso. See, he just gave them the scripture like John did, the rest of them. See, they have to pick that out themselves. They have to judge for themselves. Now don't go to sleep. Judge for yourself. Veja, ele somente lhes deu a escritura, como João fez e os demais. Está vendo? Eles mesmos têm de identificar isso. Eles têm de julgar por si mesmos. Agora, não durma, julgue por si mesmo. Fools, slow of heart
heart to believe all that the prophets had said had to come to pass. What a rebuke to them that claimed they knew him. Nécios, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram que tinha de acontecer. Que repreensão para aqueles que alegavam conhecê-lo. Está vendo? Notice how he approached the subject. He never come right out, as I said a few minutes ago, and said, well, don't you know I'm your Messiah for this age? Don't you know that I'm he? Note como ele se aproximou do tema. Ele nunca veio, como eu disse há alguns minutos, e disse claramente, bem, não sabeis que eu sou o vosso Messias para esta era? Não sabeis que eu sou ele? The real servant of God never identifies himself that way. Yeah, the Scripture identifies who he is. Sure. O verdadeiro servo de Deus nunca se identifica dessa maneira. A Escritura identifica quem ele é. Claro, ele o fará. But call their attention to what the prophets had said to look for in the Messiah's age. See it? Mas chamou a atenção deles para o que os profetas tinham dito para esperar na era do Messias. Está vendo? Go right back, fools and slow of heart, not to believe that all the prophets said about the Messiah should come to pass. Responde, nécios e tardos de coração, para não crer que tudo o que os profetas disseram acerca do Messias devia acontecer. He, as John, let the word of the Bible identify him what he was to them. That should have been made plain enough. Ele, como João, deixou que a palavra da Bíblia o identificasse, o que ele era para eles. Isso devia ter sido claro o bastante. If the word had identified him, that should be plainly who the promise was. He's looking at, they know someone had to come on the scene at that time. Se a palavra o tinha identificado, isso devia estar claro quem era a promessa que estavam contemplando. Eles sabiam que alguém tinha de entrar em cena naquela ocasião. Ora, ele diz, agora deixai-me mostrar o que a palavra diz que deve acontecer neste dia. Am not I tonight trying to tell you word by word, even to the position, the place, the names, the numbers, everything else, and all the signs, times, and everything that we're right here at the end time? Não estou eu, esta noite, tentando dizer-lhe palavra por palavra, até mesmo quanto à posição, ao lugar, aos nomes e números, tudo mais, e todos os sinais, tempos e tudo, que estamos bem aqui no tempo do fim? Surely you can see what I'm talking about. No, that's so plain it should need no more identification. Sem dúvida você pode ver do que estou falando, está vendo? Veja, isso está tão claro que não devia mais precisar de identificação. He said when he was here on earth, search the scriptures. In them you think you have eternal life. There, what they testify what I am. See? Who I am. Ele disse, quando esteve aqui na terra, examinais as escrituras. Vós cuidais ter nelas a vida eterna. Elas testificam o que eu sou. Vejam, quem eu sou. Notice, he began with Moses, the prophet. A prophet, Deuteronomy 18:15. I'm watching scriptures here. Deuteronomy 18:15, Moses said, "The Lord your God." Note, ele começou com Moisés, o profeta. Um profeta, Deuteronômio 18:15. Agora estou observando as escrituras aqui. Em Deuteronômio 18:15, Moisés disse: O Senhor teu Deus. See, God spoke to him on top of the mountain and on the thunder, and they said, let Moses speak, not God, lest we perish. Veja, Deus lhe falou no topo da montanha. E, que coisa, o trovejar, eles disseram. Que o Senhor, que Moisés fale, não Deus, para que não pereçamos. They said, well, I won't speak to him no more like this, but I'll raise him up a prophet. And that's been his message all the way through. Ele disse, falaram eles bem? Eu não falarei mais a eles dessa maneira, mas lhes despertarei um profeta. E essa tem sido a sua mensagem desde então. Isso é o que tem de estabelecer a coisa toda no fim. Tem de ser, porque a palavra do Senhor tem de vir ao profeta. É a única coisa a que ela pode vir. Se não vem, rompe a palavra de Deus e o faz dizer algo errado, está vendo?
Ela nunca irá a um seminário. Ela vai a um profeta. And the prophet is sent from God ordained, and how you know it is not what the man says. We've had Elijahs and coats and everything else and mantles and all kinds of nonsense that went off in organizationism and everything else. E o profeta é enviado de Deus, ordenado. E como você sabe que é, e não o que o homem disse, temos tido Elias e capas e tudo mais, e mantos, e todo tipo de bobagem que redundou em organizacionismo com tudo mais. But there will come on this earth by God's promise a genuine servant of God, identified by God, by His word being answered this day, that will set the bride in order, a real little minority of the church, and take it up. That's right. Mas virá a esta terra, pela promessa de Deus, um genuíno servo de Deus, identificado por Deus, por sua palavra, sendo a resposta deste dia, que colocará a noiva em ordem, uma minoria realmente pequena da igreja, e a levantará. Isso mesmo. Ele apresentará. Eis aí está aquele de quem eu falei. Veja, que virá. And all that the prophets had said about him, and for this age, why, it sure would be interesting to have heard him say that. When you like to have heard him say it, all the prophets said about him. E tudo o que os profetas disseram acerca dele, e para esta era, ora, sem dúvida teria sido interessante tê-lo ouvido dizer isso. Vocês não gostariam de tê-lo ouvido dizer isso? Tudo o que os profetas disseram acerca de... Remember, he said what the prophets would say about himself, quoting his own self. What he said, he was the word, quoting. Lembrem-se, ele disse o que os profetas diriam acerca dele mesmo, citando a si mesmo o que ele tinha dito, e ele era a palavra, citando. Now let's listen to the words that he quoted. Would you like to hear what he said to him? Let's just carry their conversation now, just before we stop. Agora ouçamos as palavras que ele citou. Vocês gostariam de ouvir o que ele lhes disse? Vamos somente rever a conversação deles agora, pouco antes de parar. Now, they were briefed on all the late happenings of the crucifixion, of the story at the grave and the tomb and the women had seen him and another had said they seen him and so forth. He said they briefed him on that. Agora, eles estavam informados de todos os últimos acontecimentos da crucificação, da história na sepultura e no túmulo, e das mulheres que o tinham visto, e de outro que disse que o tinha visto, e assim por diante. Ele disse, eles o informaram acerca disso. And he goes right on with the word about quoting himself through the word. E ele continua com a palavra acerca de citando a si mesmo através da palavra. Now, look, in Zechariah 12, he must have quoted Zechariah 11 and 12, for he was sold with 30 pieces of silver. Was not the Messiah supposed to be sold by 30 pieces of silver? Agora vejam em Zacarias 12. Ele deve ter citado Zacarias 11, 12. Porque ele foi vendido por 30 moedas de prata. Não era para o Messias ser vendido por 30 moedas de prata? In Psalms 41:9, he was betrayed by his friends. Of Zechariah 13:7, forsaken by his disciples. No Salmo 41:9, ele foi traído por seus amigos. Está vendo? Zacarias 13:7, abandonado por seus discípulos. In Psalms 35:11, accused by false witnesses. By Isaiah 35:7, dumb before his accusers. Never opened his mouth. All right, sir. No Salmo 35:11, acusado por falsas testemunhas. Por Isaías 35:7, mudo perante os seus acusadores, nunca abriu a boca. Muito bem, Senhor. Isaiah 50:6, he was scourged. Psalms 22, he cried at the cross, my God, why hast thou forsaken me? All my bones they stare at me. They pierce my hands and my feet. Look at the prophecies he could talk about. Isaías 56, ele foi açoitado. Salmo 22, ele clamou na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Todos os meus ossos, eles me contemplam, traspassaram-me as mãos e os pés. Veja as profecias acerca das quais ele poderia falar. Isaiah 9:6, unto us a child is born, a virgin shall conceive, and so forth. And also in Psalms 22:18, they parted his garments among them. Isaías 9:6, um menino nos nasceu, uma virgem conceberá, e assim por diante. E também no Salmo 22:18, eles repartiram suas vestes entre si. And Isaiah 7:14, a
a virgin shall conceive. Psalms 22:78, mocked by his enemies. He's supposed to be his friends, his enemies in the church. Em Isaías 7:14, uma virgem conceberá. Salmo 22:7 e 8 fizeram dele um escarnecido por seus inimigos, aqueles que se supunha fossem seus amigos, seus inimigos, a igreja. And Psalms 22, again, he was, not a bone was to be broken, but they pierced his hands and his feet. Isaiah 53:12, died with malefactors. No Salmo 22, novamente, ele foi, nenhum osso era para ser quebrado, mas traspassaram-lhe as mãos e os pés. Isaías 53:12, morreu com malfeitores. And Isaiah 53:9, bruised and buried with the rich, brother. Em Isaías 53:9, moído e sepultado com o irmão rico. In Psalm 16:10, he was resurrected from the dead. David said so, I will not suffer my Holy One to see corruption, neither will I leave his soul in hell. He is raised from the dead. No Salmo 16:10, ele foi ressuscitado dentre os mortos. Davi disse assim, não permitirei que o meu santo veja corrupção, nem deixarei a sua alma no inferno. Ele ressuscitou dentre os mortos. Malachi 3, John the Baptist was his forerunner. Malaquias 3, João Batista foi seu precursor. And all the types he might have went to, even to Isaac, being a type of him up on the mount where his father Abraham took him in Genesis 22. E todos os tipos aos quais ele pode ter ido, até mesmo a Isaac sendo o tipo dele sobre o monte, sobre a montanha, aonde seu pai Abraão o levou, em Gênesis 22. It was now that they began to see who had fulfilled these scriptures that was promised of that day. It was then, after it was late, they began to see. Foi agora que eles começaram a ver quem tinha cumprido estas escrituras que foram prometidas acerca daquele dia. Foi então, depois que já era tarde, que eles começaram a ver. Oh, well, wait a minute. You know what? They knew then that their crucified friend Jesus was that prophet that was promised. They knew because, see, they hadn't been briefed on the scriptures. Oh, bem, espere um minuto. Sabe de uma coisa? Eles souberam então que seu amigo Jesus crucificado era aquele profeta que foi prometido. Eles souberam porque, veja, eles não tinham sido informados das Escrituras. But here all these things are supposed to happen at the cross. All these things, slow of heart to understand all the prophets have said, how that the Messiah shall suffer and enter into his glory and raise the third day. Mas aqui todas estas coisas que eram para acontecer na cruz, todas estas coisas, nécios, tardos de coração para entender tudo o que os profetas disseram, como o Messias sofrerá e entrará na sua glória e ressuscitará ao terceiro dia. Still they go, oh, that's right, I say, did our hearts burn within us? He said, no wonder their hearts burn. The prophecies that he was given that was fulfilled. Eles ainda não entendem. Oh, sim, isso mesmo. Eu vejo. Ele, porventura, não ardia em nós o nosso coração? Eles disseram. Não admira que o coração deles ardesse. As profecias que ele estava dando que se haviam cumprido. Then they begin to understand that their friend, the man they'd eat with, talk with, associate with, fish with, laid in the woods. Amen. That fulfilled every word of the promised hour. There it was. Então eles começaram a entender que seu amigo, o homem com quem comeram, com quem conversaram, com quem se associaram, com quem pescaram, deitaram nas florestas, que isso se cumpriu toda a palavra da hora prometida. Ali estava. They had walked 6 miles. It seemed a very short time, I suppose, and they'd heard a 6-hour sermon on vindicated prophecy. A little longer than what we had tonight. Eles tinham caminhado 6 milhas. Pareceu um tempo muito curto, eu suponho. E tinham ouvido um sermão de 6 horas sobre profecia vindicada. Um pouco mais extenso do que tivemos hoje à noite, veja. It was now getting kind of late in the evening time. The evening lights had come. It's the same time now, church. The evening lights has come.
Hebrews 13:8. He's the same yesterday, today, forever. Estava ficando um pouco tarde no tempo do entardecer, as luzes do entardecer tinham chegado. É o mesmo tempo agora, igreja. As luzes do entardecer chegaram. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Events made clear by prophets. It seems the evening light promised by the prophet of God in Zechariah 14:7 may again open the true believer's eyes to the events that's taking place today that's proved by the prophecies that we're at the end time. Jesus is coming. Eventos esclarecidos por profecia, a mesma coisa hoje. A luz do entardecer prometida pelo profeta de Deus em Zacarias 14:7. Possa novamente abrir os olhos do verdadeiro crente para os eventos que estão acontecendo hoje, que são provados pelas profecias que estamos no tempo do fim. Jesus está voltando. He said there will be a day that it won't be called night or day. He said, but in the evening it shall be light. O próprio ele disse, haverá um dia que não será chamado nem noite nem dia. Ele disse, mas no entardecer haverá luz. Now we know geographically the sun rises in the east and sets in the west. Agora, nós sabemos geograficamente que o sol se levanta no leste e se põe no oeste. Now the prophet said there will be a long stretch of time that will be dismal. Couldn't be called day or night. It's kind of a dark, gloomy day. Agora o profeta disse, haverá um longo período de tempo que será sombrio, um pouco, não poderia ser chamado nem dia nem noite. É um dia um pouco escuro, dia nublado. Now where did the sun rise? That was S-O-N we're talking about now. That the natural S-O-N rises in the east and sets in the west, the very same God, the very same sun, rather. Agora, onde se levantou o filho, o que era do F-I-L-H-O, que estávamos falando agora, que o F-I-L-H-O natural se levanta no leste e se põe no oeste, o mesmíssimo Deus, mesmíssimo Filho, melhor dizendo. And the S-O-N of God rose first in the east to the eastern people. E o F-I-L-H-O de Deus se levantou primeiro no leste, para o povo oriental. And now, after he left, what did they do? 300 years later, they started the first organization, the Roman Catholic Church. E agora, depois que ele partiu, o que fizeram eles? 300 anos mais tarde, deram início à primeira organização deles, a Igreja Católica Romana. Through the dark age they went, and out they come. What they do? The same thing. It's been a day. It hasn't been called day or night. No decorrer da Idade Média, eles se foram e dali saíram. Que fizeram? A mesma coisa. Tem sido um dia de... Não foi chamado nem dia, nem noite. They had enough order. They believed that he was the Son of God and walked in the light what they had. They made their churches and built hospitals and schools and so forth and seminaries, sent their children to school. Eles tinham suficientes ordens e criam que ele era o Filho de Deus e caminhavam na luz que tinham. Eles fizeram suas igrejas, construíram hospitais e escolas e coisas assim, e seminários, enviaram seus filhos para a escola. But the prophet said, it shall be light again about the evening time. The sun will peep out again. It shall be light. Mas o profeta disse, haverá luz novamente no entardecer. O filho surgirá novamente. Haverá luz. What? The same sun, S-O-N, that was revealed in flesh at the morning time, back there, will be revealed again in the evening time. O quê? O mesmo filho, F-I-L-H-O, que foi revelado em carne no amanhecer, lá atrás, será revelado novamente no entardecer. Now compare St. Luke 17:30. And in that day, as it was in the days of Sodom, the setting of the world, and the time that the Son of Man is being revealed. Agora compare São Lucas 17:30. E naquele dia, como aconteceu nos dias de Sodoma, o crepúsculo do mundo no tempo em que o Filho do Homem estiver se manifestando. It shall be light about the evening time. The way to glory you will surely find. Oh, my people, where are we at? Haverá luz no entardecer. O caminho para a glória certamente se encontrará. Oh, que coisa! Gente, onde estamos? Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that the prophets foretold.
The Gentile days numbered, with horrors encumbered, watch her slide into the sea. Return, O dispersed to your own. Nações estão se rompendo, Israel está despertando. Os sinais que os profetas predisseram. Os dias dos gentios estão contados, sobrecarregados de horrores. Observe-a deslizar para o mar. Retornai, ó dispersos, para os vossos. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. O dia da redenção está próximo. Os corações dos homens estão desfalecendo de temor. Estais cheios do Espírito, tende vossas lâmpadas preparadas e límpidas. Olhai para cima, vossa redenção está próxima. É melhor que você o faça. Brother, sister, it's a scary time. Watch the things that's prophesied. Watch the things happen. Watch all the prophecy being fulfilled. Then we see what all this is about. Irmão, irmã, é um tempo assustador. Observe as coisas que estão profetizadas. Observe as coisas acontecerem. Observe toda a profecia se cumprindo. Então nós vemos de que se trata tudo isso. It's not a bunch of streak of fanaticism. It's God confirming His words exactly. Não é um bando, veio de fanatismo. É Deus confirmando suas palavras exatamente. The rock is smitten, friends. Flee to it as quick as you can. Prophecy is vindicating the day that we're living in. Let us bow our heads. A rocha está ferida, amigos. Fujam para ela tão rápido quanto vocês possam. A profecia está vindicando o dia em que estamos vivendo. Inclinemos a cabeça. Can we hold steady for just a moment? God has spoken to us through Brother Branham, and the anointing is on Brother Branham, and he's now through, and are you realizing the day that we live in, friends? Would you dare dispute God? Would you say that He's not right? When He's proved it, He's His own interpreter. Do you want to serve Him? Querido Deus, vocês estão compreendendo o dia em que estamos vivendo, amigos?
Vocês. We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan